Boa noite, pessoal. Pera aí, Denise, tô te chamando, eu tô meio perdido. Oi! Oiê, Tá me tá me ouvindo vendo bem? certinho? Eu tô vendo você certinho, a bandeira. Ai, que lindo! Ai, que cenário Não podia perfeito! faltar ela, né? Não, eu tô de vermelho, gente. Tô de vermelho. Mas eu tô aqui, ó. Tô O com, André ó, já tá aqui também. Eu tô meio né? perdido, tem muitos anos que eu fiz uma live. Mas tô aqui. Vou me chamar de petista hoje, mas não sou não, gente. Meu coração é verde e amarelo. Olá pessoal, boa noite. Boa Estão me Boa ouvindo? noite. noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Estamos sim. estamos sim. Perfeito, perfeito. Estou aqui na Então, expectativa. vamos lá iniciar, né? Falar um pouco sobre o projeto Denise aí, sobre a questão da doação de alimentos, lá em Campinas. E aí a gente vai prosseguindo a live comentando sobre outras coisas, sobre a questão do bicentenário, né? Etc. Então vamos começar com a Denise comentando sobre o projeto dela, que foi o que incentivou a live, né? Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Denise Fiorini. Eu sou de Campinas, São Paulo, interiorzão, né? Uns 90 quilômetros da capital. Eu quero agradecer os meninos por disponibilizar o canal aí, né? Da Confencons, né? Há tantos grupos aí, mas em especial, né? Vocês abrir essa oportunidade para eu estar falando um pouquinho do evento do dia 9. Tá aí, sábado, acabei de chegar dos detalhes, né? Eu estava lá no Conservatório Carlos Gomes, né? Não sei quem conhece, né? Carlos Gomes foi muito importante para o nosso querido Império, né? Dom Pedro II gostava muito de artes, né? Ele é o patrono da música, né? Ele que pôde levar a música brasileira nos principais teatros, né? Na Itália, e eu estava lá, né? No Conservatório Carlos Gomes. Então, eu estava vendo a orquestra de lá e vendo os toques finais, né? Do quarteto. Mas estamos aí. Então, vai ser um evento muito bacana no dia 9, preparando com muito carinho. E o objetivo maior ainda é poder ajudar as pessoas, né? De poder contribuir com a sociedade, além de levar a cultura, né? A nossa história, que é os 200 anos da independência, é poder ajudar o próximo, né? Isso faz parte da minha veia, né? É missão de vida. Né? Então, quero convidar todos, né, a vir para Campinas, quem for da região, né, de São Paulo, região metropolitana, Sumaré, Paulínia, e participem aí com a Quem não gente. for pode divulgar para ajudar, né? Exatamente, para divulgar também, tem um link, né, porque as pessoas podem se inscrever no evento, né? Então, é um evento gratuito, viu? Então, é para todos. Então, assim, o importante é poder levar a causa quanto mais gente, melhor. Então, nós vamos ter 4 palestrantes, né? 2 deputados, o federal, né? Luiz Felipe, o estadual Castelo Branco, e 2 ativistas, né? O professor José Gustavo, né? Professor de finanças e autor do livro A Hora de Investir, e o Rodrigo Brasileiro, né? Então, a gente vai ter um pouco do contexto político e econômico do Império, né? Vou dar um spoiler aqui no evento. Né? E, claro, os 2 deputados com a visão mais política, né? Então, vai ser um evento aí graças a Deus, os palestrantes são todos monarquistas. Olha só como a gente está ganhando espaço. Dia a dia, dia após dia, né? Eu Isso é achei muito maravilhoso, é interessante a muito. ideia do evento. Pode falar. Não, perdão, Alex, pode continuar. Desculpe. Você vai comentar que eu achei muito interessante a ideia do evento. Primeiro, porque desde quando eu conheci a Denise, que ela já mexe com essa parte social, e agora ela, além de mexer na parte social, ela está mexendo na cultural, né? Porque é através desses eventos que ela chega às pessoas mais carentes, que não são cultas, e leva informação. A Denise, quando ela faz a doação, ela não entrega o alimento e ela diz, vá comer. Não.
ela conversa com as pessoas, ela leva informação. Ela fala, vocês sabem pelo que o país está passando, por isso, por isso, por isso, vocês sabem como a gente pode mudar, como a gente pode melhorar. Ela conversa, tipo, para ela não, a pessoa não precisa ter um segundo, um terceiro grau. A pessoa sabendo ouvir ela, para ela tá ótimo, sabe? Ela consegue passar para aquelas pessoas. É muita informação, leva muita cultura. Eu acho isso muito bonito nela. Porque a gente vê muitas pessoas ajudando por aí. Mas geralmente é para postar no Instagram simplesmente pronto. Né? Entrega o prato de comida, aquela pessoa necessitada, posta no Instagram, acabou. Denise não. Ela chega lá, ela conversa, ela já falou sobre a monarquia, né, com esse pessoal mais carente, já falou sobre política. É fantástico isso que ela faz, né? Ela não leva só a... Ela não foca só no social, ela foca no cultural. Eu acho muito importante. O Brasil é carente de cultura. Muitas vezes a gente não pega o pessoal aí que se diz culto, é formado em geografia, história, aí chega numa sala de aula e diz, o Brasil é atrasado porque foi colônia de exploração. A Austrália foi colônia penal, Nova Zelândia foi colônia penal. Por que eles não são atrasados? Tem lógica isso? Não tem. Então tá na hora das pessoas acordarem, então elas pesquisarem a fundo quais os problemas do Brasil, o que levou o Brasil a esse buraco que a gente está hoje em dia. Né? Esse buraco que até 2060 não tem quem cicatrize. A verdade é essa. Então, o que a gente tem que fazer para parar esse buraco em 2060, não deixar avançar para 2100, 2200? Então, assim, a gente tem que focar na parte cultural, trazer os Tem que jovens, resgatar, né? trazer as pessoas mais velhas, isso, para refletir sobre o país. Qual é o país que elas querem para o futuro? São 200 anos de independência e hoje a gente precisa de uma nova independência. A gente precisa de um novo Dom Pedro I, a verdade é essa. E esse resgate, você falou uma coisa assim que eu até me lembrei, porque geralmente eu não gosto de compartilhar, né? Mas essa veia de poder ajudar o próximo, eu aprendi com os meus pais, né? Então, tudo que eu vou fazer, né? Eu coloco Deus na frente, né? Então, tudo que está sendo desenhado, está sendo montado, é para Deus. Mesmo que tivesse uma pessoa lá no evento, só uma, eu vou fazer para aquela pessoa, porque as pessoas merecem. Eu vou contar uma experiência que eu passei agora, de pouquinho. Eu estava no Conservatório Carlos Gomes, fechando com quarteto, né? Aí eu estava conversando com uma o pessoal da administração e mostrei a foto dos deputados e eu falei assim, Luiz Felipe, você sabia que ele é da família? E você sabia que o tetravô dele, né? Ele investiu no Carlos Gomes? Sério? Fala assim, não sabia, as pessoas não sabem, porque Carlos Gomes é o patrono da música de Campinas, sabe? E aí eu fiquei assim, sabe, não digo injuriada, mas muitas vezes nem um pouco assim com dó, que as pessoas não têm noção da própria história do município, nem estou falando, sabe, a nível Brasil, mas do município, porque Carlos Gomes é fascinante, gente, ele é demais, né? Então ela ficou olhando assim para mim, não, eu vou divulgar, né? Porque eu gosto de ser, como você falou, assim, Alex, eu não sou líder monarquista, não me vejo dentro desse, sabe, eu não gosto de falar, tem um cargo tal, não é minha praia. Eu falo que eu sou uma soldadinha, eu sou um servo, uma serva de Deus, que eu quero poder levar um pouco mais de cultura, um pouco mais de ajudar as pessoas, como no sábado, estou pedindo assim, gente, vai, quanto mais gente for, eu consigo arrecadar mais alimento. Porque esse alimento vai ser destinado para os patrulheiros, que é uma ONG, é de jovens, tem mais de 50 anos formando. Inclusive, os meninos aqui, William, um abraço, vou contar o seu testemunho, tá? Não fica bravo comigo não, mas eu achei maravilhoso. O William, ele estudou nos patrulheiros e ele conheceu também uma gerente da Ford, que foi dos patrulheiros. Eles preparam jovens para o mercado de trabalho, eles dão formação para essas crianças. Então é uma ONG assim maravilhosa. Eles têm que ter a orquestra lá, que vai também estará lá no dia 9. Então eu vou ter a orquestra, ela tem em média 60 músicos, e vou ter o quarteto de cordas. Né? Então eu vou ter um pouquinho assim dos dois, né? Então eu acho a história do William como também é um
confrades e a história de outras pessoas muito bonita com os patrulheiros. Gente, é incrível. Eu gosto de fazer o tete a tete, né? Eu gosto de estar com o povo. Todo mundo que eu pergunto assim, eu estudei nos patrulheiros, eles falam com os olhos brilhando, sabe? É unânime, porque são pessoas formadas que passaram lá e são gratas. Então, por isso que eu estou pedindo aí, por favor, a gente vai no dia 9 para poder arrecadar mais alimento e ajudar essas crianças, inclusive na orquestra deles. Denise, eu queria parabenizar pela sua atitude, do seu grupo. Eu gostaria de dizer que é uma atitude muito nobre. Estamos ouvindo. Tá um pouco atrasado, mas eu estou conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu gostaria de dizer que é uma atitude muito nobre da sua parte, da parte de todos os confrades do seu grupo, que apesar de você dizer que não é uma monarquista, mas de coração eu acho que você é sim, porque você resgata a nossa história, de certa forma você resgata a nossa cultura, e a gente não muda só o país pela política, a gente muda o país pela educação, pela cultura. Se a gente não conhece a nossa própria história, a gente não sabe para onde a gente vai, nós não conseguimos nos identificar com nada. Então, é muito importante esse trabalho de vocês, um trabalho cultural, repito, é um trabalho nobre, um trabalho de resgate cultural. E a gente vê que muitos por aí tentam fazer coisas até mais difíceis e não são tão bem recebidos assim. E eu acho que nos pequenos detalhes é que as coisas que tem mais êxito, que tem mais sucesso, porque você consegue, como você falou, mostrar a foto de Luiz Felipe para o pessoal de lá e eles não conseguirem, não conhecê-lo, né, de certa forma, mas você falando um pouco da nossa história e tudo aquilo que Luiz Felipe representa, isso é muito importante para as pessoas poderem conhecer aos poucos sobre cada papel dela na sociedade. E quando nós idealizamos a Confecões, primeiramente, com o Sergipe Imperial, nós pensamos única e exclusivamente no resgate de cultura sobre a égide de uma figura que trouxe um dia, outrora, unidade para o país, que foi o imperador, que é uma figura muito importante no resgate cultural do ser brasileiro. Eu ouvi no dia, eu não lembro, não me recordo qual deputado falou isso numa entrevista com a Jovem Pan, que o brasileiro, não, minto, foi no Pingo dos Giz, Ana Paula Henkel. Ela falou que o brasileiro ele tem uma identidade monárquica muito forte, porque ele costuma ser muito fã de político. Então, isso é da nossa raiz, isso é da nossa cultura. Nós temos um afinco muito grande por. Eu digo melhor que nós temos a carência grande de uma figura, de um líder da nação. E, mais uma vez, em nome da Confecões, em nome de Alec, em nome de Marcos, os idealizadores desse projeto, em nome de todos os administradores, nós estamos aqui para apoiar nesse futuro projeto e em todos os outros. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço vocês, porque eu falei assim, quando eu falei assim, olha, Alec, eu vou assumir um desafio aí, eu chamei ele de filho, né? Porque é como se ele fosse meu filho de coração, né? É os filhos monarquistas, porque o pessoal me chama Tia Denise. O Alec é o meu filho, meu primogênito, né? Porque foi, acho que ele foi acho que a primeira pessoa que me recebeu no grupo da Confembras, e desde então eu fui conversando aí, e me afinei com ele, né? Mais de um ano que foi adotado, né? Aí agradecendo o pessoal da Confembras aí, muito obrigada. Os grupos são assim, unem pessoas, né? E, então, aí eu adotei ele como filho. Aí eu falei assim, Alec, eu não tenho um grupo.
Eu não tenho página monarquista. Eu vou pedir para os meus colegas, para os meus filhos e sobrinhos, né? Compartilhar o evento ao máximo, né? E graças a Deus, apesar de algumas linhas, né, entre os grupos monarquistas, é claro que a gente não se converge em tudo, né, em todos os pontos, mas quando um precisa ajudar o outro, compartilhar, eu vejo que ainda tem essa força, né? Isso é muito bom, graças a Deus. É claro que o pessoal fala assim, vou trazer um pouco de polêmica. Os grupos têm que ser unidos especificamente com a mesma ideia? Não necessariamente, cada um trabalhando com o seu nicho, cada um trabalhando no que você acredita. Então, eu gosto muito da questão social e cultural, né? E em 2020, na pandemia, durante a fase mais crítica, eu juntamente com um projeto Alimentando Esperança, em Campinas, a gente fazia quentinhas para os moradores, ainda continua, todas sextas-feiras, né? E colocava máscara ou folhetinho da monarquia junto no pacotinho e ia entregar para os moradores de rua, né? Então, cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua afinidade, o seu jeitinho de trabalhar, né? E a educação, por exemplo, você falou da educação, ela é muito importante, a gente tem que resgatar a nossa história. Primeiro é o resgate da nossa história, o resgate cultural, né? A gente tem que ter esse resgate, falar para as pessoas, falar da nossa música, né? Não digo só funk, não, falar da música, a música clássica, a música contemporânea, moderna, Carlos Gomes, entendeu? E isso tem que ficar na mão de nós, né? Eu não posso deixar essa lição de casa para o Estado, eu não quero, entendeu? Eu prefiro, eu particularmente, eu como indivíduo, como Denise, entendeu? Como cidadã comum, eu acredito que a gente que tem que fazer isso daí, entendeu? E fazer coisas assim pequenas, né? Não precisa ser grande. Quando eu comecei a projetar esse evento, foi nem 2 meses atrás. Eu não estimava, eu não esperava que ia ter tudo isso. Mas uma coisa eu tinha na minha mente, que Deus, eu estava fazendo para Deus, e que eu queria levar para o povo. Eu falei assim, Deus, não sou eu, é para a tua honra, é para a tua glória, que eu quero levar isso para o povo. Entendeu? E sempre estive assim no meu coração, sempre. Eu acho que o Alec, ele é minha testemunha, que eu falo assim, pessoal, Denise, parabéns. Não. A honra, toda a glória é para Deus, e isso daí eu estou fazendo para o povo. Eu estou fazendo a minha obrigação. Entendeu? Então eu tenho isso muito bem travado isso na minha mente. E assim também eu fiquei assim, muito emocionada, porque teve coisas que eu nem esperava. Eu cheguei lá vou contar até uma novidade para vocês. Vocês são os primeiros a saber. Eu cheguei lá no Carlos... Oi? Gostei já, pode falar. Legal. Eu cheguei lá no Conservatório Carlos Gomes. Uma curiosidade, não tem as 5 curiosidades do Instagram? Uma curiosidade da tia Denise. Eu sou violinista, né? Amadora. Aí eu cheguei lá no Conservatório Carlos Gomes, né? E aí eu olhei assim para a orquestra, porque a Orquestra dos Patrulheiros é para jovens, né? Eu já tô mais velhinha, né? Falei assim, poxa, queria voltar a tocar em orquestra, né? Aí o maestro falou assim, Denise, não, essa segunda-feira, na outra você já pode vir aqui que eu vou te admitir na orquestra. Mas eu falei assim, você não vai querer que eu toque para você? Não. Eu já ouvi de você, você não pode retornar aqui. Aí eu vou fazer mais eventos com a orquestra lá e levar a monarquia para ele, porque os próprios músicos não sabem. O próprio maestro não sabia quando eu abordei ele, entendeu? Aí, gente,
entendeu? São coisas pequenininhas, sabe? Né? Quando a gente faz uma comparação, né, dos artistas que tipo, os artistas que a gente tem representando a gente atualmente, que a gente teve no passado, assim, dá uma vontade de chorar para ver como o Brasil caiu depois que... Uma vergonha alheia, né? Santos Dumont, ele inventou o avião e, tipo, ele era patrocinado pela Princesa Isabel. Carlos Gomes revolucionou a música clássica no mundo inteiro, era patrocinado por Dom Pedro II. Então, assim, quando o Brasil virou república, acabou a preocupação com o povo. O negócio foi só político que a gente vê hoje. Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi um meme que eu vi da época, o ano é 1902, que mostra, basicamente, o Tesouro Nacional na mão dos políticos. E aí, o Deodoro da Fonseca diz assim, já demos o chute na bunda do imperador, agora podem mamar nas tetas dos cofres públicos, algo assim. Ou seja, o Brasil virou zona a partir daquilo ali e até hoje, né, virou cultura a corrupção no país. Então, assim, é incrível como os artistas, eles foram também perdendo a essência. Tudo no Brasil foi perdendo a essência. Né? A gente teve Carlos Gomes, Chiquinho Gonzaga, Santos Dumont. Meu Deus, são tantas pessoas. O próprio lá da França, do experimento da Charles Darwin, não. Charles Darwin, não. Lavoisier. A gente teve Charles Darwin, que veio ao Brasil visitar Dom Pedro II, no período da teoria evolucionista. Olha o nível que o Brasil era naquela época. Né? A gente teve também o da academia lá da França de Ciências. Se alguém lembrar o nome dele aí, pode falar, que eu me esqueci. Do experimento da Pasteur, Louis Pasteur. Louis Pasteur. O Instituto Pasteur até hoje... Isso. Ele inventou a pasteurização. E ele foi patrocinado por Dom Pedro II. O Brasil foi um dos primeiros países a trabalhar com a pasteurização graças aos investimentos que o Pedro II fazia. Investimentos esses dos impostos dos brasileiros? Não, do salário dele. Tudo que ele investia no Brasil vinha do salário dele, que ele nunca aumentou. Nunca aumentou o salário dele. Aí tem gente que fala, mas pelo tanto que ele ganhava, não precisava aumentar. Os presidentes hoje em dia, se você converte, ganham quintuplo do que o Pedro II ganhava. E ninguém sabe o que eles fazem com o dinheiro. Na verdade, a gente sabe, né? Vai para um paraíso fiscal. Então, assim, é triste no Brasil. Deles, né? Isso. Então, assim, o foco da live não é bem falar sobre isso, e sim sobre o evento da Denise, mas uma coisa puxa a outra, né? Quando a gente fala sobre a questão social que ela faz, por que o Brasil é tão carente socialmente? Porque a gente não tem projetos políticos para longos prazos. Um presidente chega, trabalha 4 anos, chega quer mudar tudo. Ou seja, o povo é quem vai sofrendo, o país é quem vai se martirizando cada vez mais. Por que o povo é carente de cultura? Porque o Brasil não investe em educação. A maior parte da verba é desviada. Então, tipo, é necessário que pessoas como a Denise se juntem em iniciativas privadas e tentem fazer algo, né? O que eu acho mais bonito nela é que mesmo ela sendo monarquista, ela não existe que ninguém que ajude ela seja monarquista. Ela conversa com pessoas de esquerda, com pessoas da direita, com pessoas de onde for. Se a pessoa estiver disposta a ajudar o próximo, ande junto com ela. É sempre assim. Ela comentou algo comigo essa semana, para não dar detalhes, mas que eu achei lindo da parte dela. Né, sobre uma das pessoas que auxiliou no evento. Em nenhum momento, na hora que essa pessoa auxiliou, ela perguntou qual a ideologia política dela. Nada. Ela aceitou a ajuda e pronto. Porque ela foca na questão humana. Eu acho que é isso que o Brasil precisa de dia. O Brasil está numa polarização política imensa que só prejudica. O país já não tem estabilidade e o povo mesmo queria mais instabilidade ainda. Então, assim, esse projeto dela leva a gente a refletir sobre muitas coisas. Né? Então, vamos supor que a gente tivesse umas 20 Denises espalhadas pelo Brasil. O quanto, né, que esse país poderia melhorar. Porque através de uma Denise, que convence 5 pessoas, que essas 5 pessoas vão convencer mais 5, 5 vezes 5 é 25, 25 já vai convencer mais 25, e é assim que se cresce. Então, assim, eu acho muito bonito isso dela. E, assim, mais bonito do que isso é a forma como eu já comentei aqui no início, que ela trata as pessoas. Ela não está focada em questão de
ganhos políticos, digamos assim. Ela realmente vai atrás de qualquer pessoa. A pessoa que estiver disposta a ouvir ela vai falar. Né? Você vê que tem pessoas que costumam dizer que ajudam, mas geralmente são pessoas que querem tirar foto para Instagram, querem fazer postagens políticas, mas geralmente esse pessoal, quando começa a ajudar o pessoal mais pobre, já é perto da eleição, né? Já é para começar a ganhar alguma visibilidade, ou até para postar em alguma rede social para ser monetizado. Denise não, Denise, desde quando eu conheço ela, ela ajuda as pessoas, ela não posta, quem segue ela vê que ela não posta nada nas redes sociais dela. Algumas vezes ela me manda, mas é no privado, isso porque eu sei que ela faz as ações, então eu acho isso muito bonito nela, e assim, é uma lição de humildade para todos nós. Só que não tem como a gente falar sobre um projeto que, além de ser só, que não é só social, é um projeto político também. Então, como é um projeto político, né, vão ter políticos, a gente acaba indo para a parte política. E assim, essas atitudes dela lembram muito as atitudes de Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II ajudava, ninguém sabia que ele ajudava as pessoas. Né? As pessoas iam e ele ajudava na calada. Então, quando a República foi proclamada, as pessoas foram despejadas das casas, né? Porque todas as casas ao redor do palácio eram mendigos que viviam basicamente sustentados pela família imperial. Quando expulsaram a família imperial do país, essas pessoas ficaram relentas, né? O presidente da República disse que não queria responsabilidade com essas pessoas. Então, hoje, onde fica o Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, essa casinhas que foram derrubadas, demolidas. Então, assim, é incrível como uma coisa puxa a outra, né? A gente quer falar sobre uma coisa, mas vai pegando um gancho com uma com outra. Com certeza, até porque as pessoas que não gostam de política geralmente são aquelas que são levadas a votar em pessoas maliciosas, que não são bem intencionadas. É, Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que as pessoas que votam na esquerda geralmente são pessoas que não são bem instruídas. Então, por isso que eu reitero que é um trabalho fundamental que Denise faz, sob um olhar simplista para pessoas que não têm instrução, de uma forma simples, para que as pessoas entendam da onde elas vêm, sua própria identidade, a sua própria história, para que elas, quando cheguem na época da eleição, possam saber ao menos quem votar, saber pelo menos o político bem intencionado. É difícil no Brasil a gente acha muitos que são mal intencionados, veem a política como um crescimento pessoal e não como simplesmente um trabalho de servir a nação, como um exército, por exemplo, como um serviço militar. A política deveria ser assim, deveria ser simplesmente para você ajudar a nação a crescer, as comunidades serem fortes, como Luiz Felipe prega na sua proposta constitucional, inclusive, da Libertadora. Ele reforça o, a força das comunidades, porque é importante você saber se identificar como brasileiro em primeiro lugar, ter educação, ter identificação cultural. Então você sabe de onde veio e você sabe para onde vai. Então é um trabalho extremamente importante. Quando, aproveitando o gancho de Carlos Gomes, naquela época que Dom Pedro II ajudava, várias pessoas que não tinham condições pagavam estudos do seu próprio bolso, do seu próprio custeio na Europa. Inclusive Carlos Gomes se apresentou na Ópera de Viena com a sua obra O Guarani, né? E a Europa ficou encantada com aquele brasileiro. Então, é algo que deveria ser lembrado nas escolas, que não deveria sair da nossa mente. Porque foi algo épico e a gente mal sabe o que é o Guarani. Eu ouvi um dia desses e fiquei emocionado. Eu confesso que eu também não conhecia. Eu vi outro dia no documentário da Brasil Paralelo, aquela série de documentários, né, da história do Brasil, da onde nós viemos, desde lá dos Templários, de Dom Afonso Henriques, aquela batalha de Ourique, extremamente importante para a história de Portugal e fundamentalmente mais tarde para o Brasil. Então, eu acho que se nós usássemos mais dessa concepção histórica e cultural do que é ser brasileiro, de não só chegar ao carnaval e
dançar e somente achar que o brasileiro é um povo simplesmente pelo seu comportamento, mas sim pela sua própria história de luta por liberdade, de luta por pretensões maiores do que simplesmente você, em 4 anos, eleger alguém para uma mudança radical. Eu acho que deve-se haver estabilidade, acho que deve-se haver conhecimento, sobretudo. Eu sou baiano, eu vim de Salvador, hoje eu moro em Sergipe, é o meu segundo estado do coração. Eu tive a alegria de conhecer a Alec, de ele se tornar meu confrade, meu amigo Marcos, Vitor e outras pessoas do grupo. E eu costumo dizer que é muito triste ver a situação hoje do meu estado, da minha região, do Nordeste, porque está totalmente entregue, está totalmente, como é que eu posso dizer, sobre o poder da esquerda. Você chega na Bahia, você só vê pessoas que querem votar em pessoas da esquerda porque acreditam que vão passar um pano nas suas, sabe? Vão continuar, né, com assistencialismo que por hora é bom para eles, mas outrora A longo é prazo, não. melhor para o bolso dos políticos e a longo prazo a gente não consegue ter um plano futuro. Você falou que é de Salvador, essa questão, Sou a de Salvador. República, isso, a questão, a República ela é muito desleixada com a nossa cultura, com o nosso patrimônio cultural, né? Eu estava em Salvador recentemente e tem uma estátua de Carlos Gomes ali próxima do Orla, se eu não estiver errado. E aquelas coisas, não é bem assim tratada, não é cuidada. Esse daí é um dos pontos que você vai em diversas praças, em diversos museus, eles são altamente abandonados. E aquilo, se eles fossem cuidados, tratados, né, poderia também reverter recursos, né? Mas é totalmente abandonado. Eu lembro que você comentou comigo sobre a sua consultoria lá, né? Que você disse que está uma situação trágica, tem prédios que eles não podem nem provar que pertencem ao governo mais. Tá complicada a situação. É O que, André olha caiu, mas só, já já ele retorna. sim, tem coisas lá, por exemplo, eu fui esses dias fazer consultoria na Secretaria da Receita, né, de Patrimônios, né, imobiliários, né, tem coisas assim bastante delicadas com o patrimônio cultural, sabe? A falta de cuidado, a falta de zelo, sabe? É assim que assim, poxa, é lamentável o que estão fazendo com a história, né, do Brasil. E o brasileiro, infelizmente, não conhece. Ele não tem noção, entendeu? Noção. Não só da Bahia, vai para o Rio de Janeiro. Vai pro, o Museu do Ipiranga. Olha só, ficou não sei quantos anos fechado. Vai ser reaberto agora no dia 7. No dia 7 de setembro. Né? Então, assim, trabalhar a restauração, a gente tem que ajudar o povo, a gente tem que resgatar a nossa história, né? Então, fica aí o convite, mais uma vez, para todos no dia 9 de abril. Gente, é um evento gratuito. Pessoal de Campinas, que é um berço também, tem bastante comunista aqui, mas eu estou brigando. Eu vou entrar na guerra, já estou na guerra. A minha guerra é nos bastidores, na cultura, no social, e assim eu vou ganhando espaço. Eu vou conquistando ali. Eu não sou mineira, mas os mineiros, um beijo para vocês. A gente vai comendo quietinho, vai comendo pelas beiradas e vai ganhando espaço aí.
Mas eu tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso. Já é, né? Eu já lhe disse, não vai ser, já é um sucesso. E vai inspirar muitas pessoas a fazerem eventos semelhantes pelo país. Eu só espero que as pessoas também não levem o evento assim como uma forma de politicagem, né? Que é que nem eu disse, a Denise, ela é um exemplo a ser seguido, porque ela não leva as coisas no patamar político, ela leva no patamar realmente humano, né? Ela está fazendo por quê? Qual é o meio que ela convive? O meio dos monarquistas. É esse meio político. Por isso ela está fazendo um projeto nesse meio. Mas a finalidade dela é uma promoção política? Não. É uma finalidade social. Eu só espero que pessoas que, por horas, se inspirem no evento, se inspirem realmente como a Denise, não para fazer politicagem. Né? A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país de pessoas que gostam de se aproveitar. Então, assim, eu espero que as pessoas que se inspirarem nesse evento, elas façam que nem Denise e sigam o mesmo caminho. Que é o caminho da humildade, de ajudar as pessoas sem interesses políticos. E, assim, fazer o bem, né? Que é o que todo ser humano deve focar. É como plano de vida é fazer o bem ao próximo e ponto final, independentemente de quem seja. Não, Luiz com certeza. Felipe, eu acho que o Luiz Felipe, assim, marcando a presença nesse evento, ajuda muito, né? Principalmente a rebater essa questão de humildade. Né? A gente vê um cara assim tão requisitado, né, pelo país inteiro, é deputado federal agora já no jogo político novamente, mesmo assim ele tira um tempo, vai ao evento, né, que é gratuito e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele em si já deixa uma lição de humildade muito grande, como os antepassados dele deixaram no Brasil, né? Você não vê uma pessoa que consiga, por exemplo, falar mal de Dom Pedro II. Não existe. Né? Os que falam, É, mas não tem provas para o que falam. não Princesa existe. Isabel, o pouco que falam mal dela é revisionismo histórico, é a famosa, como eu posso dizer, o famoso anacronismo. É olhar a história com os olhos atuais. Quando se consegue falar mal dela é basicamente isso, com revisionismos históricos nada a ver. Então, assim, a família dele deixou um legado bonito no Brasil e ele permanece com esse legado. Isso é muito bonito nele. Espero que ele cresça cada vez mais politicamente. Né? Quem sabe ele consegue aí ser um novo Dom Pedro I, né? Dar um novo rumo no Brasil. Eu achei muito bonito aquele vídeo dele lá em São Paulo, dele dando Independência ou Morte. Eu acredito que muitos aqui viram também. Foi, assim, fantástico, né? 200 anos depois, um herdeiro de Dom Pedro I chegar na Paulista, lotada, e gritar Independência ou Morte, e o povo repete Independência ou Morte, aquilo ali foi perfeito. Deu esperanças em qualquer um. Foi de arrepiar, foi de arrepiar. Com certeza. E assim, motiva, né, as pessoas. Eu tô aqui com a minha gente tem que bandeira, ser, né? e a gente tem que ser assim, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas querem coisas muito grandes, sabe? Eu gosto de pensar no micro para depois pro macro. Não só eu, tá? Tem pessoas muito boas que fazem grandes projetos. Né? Por exemplo, quero agradecer o William, que ele citou aí, o professor Pina, o clube de futebol Império, que eles ficam aqui em São Paulo, sabe? Então, assim, monarquistas, ajude ele. Ele precisa de recursos. Ele precisa de recursos financeiros, de divulgação, buscar patrocinadores, fazer essa questão operacional, porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas em fazer grandes coisas, sabendo que os nossos irmãos, eu digo irmãos de batalha, irmãos focados no projeto, na mesma visão, com o mesmo objetivo, que é restaurar a monarquia, precisa da nossa ajuda. Muitas vezes a fé dele está abalada. Eu estou vendo assim, sabe, algumas coisas eu tenho uma certa contradição. Uma vez monarquista, para sempre monarquista. Como que eu posso argumentar isso daí? Não tem como você, se você consegue entender o sistema em forma de governo, monarquia constitucional, parlamentarista, você não consegue mais enfiar sua cabeça para a república. Então, eu acredito que você pode até estar assim, um pouco desanimado com o ativismo, mas o seu coração ainda é monarquista, entende? Não tem como você... Da minha cabecinha, eu posso até ficar desanimada com as pessoas, mas o sistema em forma de governo, eu sei que ele é o melhor para o país. Eu quero... Por quê?
Por que as pessoas falam assim, por que você defende a monarquia, Denise? Porque eu amo meu país. Ele é o melhor sistema e forma de governo. Ele é enxuto, né? Ele é democrático, né? E tem outras vantagens, tanto econômicas, né? Que você consegue argumentar que no dia 9 também a gente vai falar nesse evento. Então, monarquistas, não fiquem preocupados muitas vezes, eu quero ter isso, eu quero... Não, ajude o seu próprio irmão aí do seu lado, como os meninos aqui me ajudaram, compartilhando o evento, fazendo as artes. Eu tenho muita gente para agradecer, muita gente montou a arte para mim, compartilhou nas redes sociais, entendeu? Me ajudou com detalhes assim, tá me ajudando. Na sexta-feira eu vou fechar, né, fazer os últimos detalhes, por no sábado fazer o evento. Então, pessoal, ajude o seu próximo. Muitas vezes o seu colega, o professor Pina, é um exemplo. Ele tem um projeto maravilhoso, né? Ele tem Instagram lá, tem Facebook. Os meninos têm jogos, são meninos de periferia. Ele resgata essas crianças. Eu já pude ajudar. Geralmente eu não gosto de falar, né? Eu ajudo, não sei o quê. Mas eu já pude contribuir com ele, né, presencialmente, né? Ele faz assim, ele faz campeonatos, né, com as crianças. Aí depois ele serve lanche. Tem vários eventos. Então, gente, contribua, mesmo que seja com real, centavos, ajude ele, entendeu? A Escola do Império do Brasil. Então, o professor Pina, se ele estiver vindo, um grande abraço, eu admiro muito o seu projeto. Permaneça firme, permaneça na fé, meu amigo, porque a fé o que é ter fé? É acreditar nas coisas impossíveis, nas quais que a gente nem enxerga. E a gente não consegue enxergar a galeria da fé, né? Então, assim, esse é um dos recados também que eu falo para os monarquistas. Né? Monarquista tem que estar na política? Sim, tem que estar na política. Ele não tem que pensar só nos interesses próprios dele, mas também ele tem que pensar também para o povo, né? Para o povo. Porque o político, quem são os clientes dos políticos? O povo. O André, ele falou um verbo que eu amo demais: servir. Eu achei perfeita essa colocação, André. É servir. Então, como uma ativista, eu tenho que servir. Né? E como político também tem que servir. Né? Porque eu amo a nação. Porque eu acredito que o sistema de forma de governo seja mais adequado, seja mais democrático. Economicamente também dá para a gente ver uma breve história do que era a economia, né? E do que é hoje, gente. Né? Então, tem muitos pontos positivos. Muitos que a gente, países menos corruptos no mundo, quais são? Os países mais prósperos, né? Então, tem diversos argumentos que faz a gente refletir nisso daí. Então, monarquistas, ajude. Não precisamos de muito. É claro que a gente tem que estudar política, tem que ajudar a questão cultural, porque a gente tem que restaurar, a gente tem que fazer uma restauração da nossa história, da nossa cultura, né? Para todos os sexos, crianças, principalmente mulheres, homens, não tem cor, não tem raça. A gente tem que fazer esse resgate, né? De unir esse povo. Hoje, assim, eu vejo muito brasileiro tudo separado em grupos. Não, nós somos brasileiros, né? Pertencemos, né? Se Deus quiser, nesse grande império. Então, eu vejo, sabe, isso daí, quando eu falo assim, império, eu penso assim, império, poxa, um império unido, um império forte, entendeu? E não subdividido em grupos, né? Então, a gente tem um desafio aí, esse desafio eu não quero deixar na mão do Estado, eu quero poder levar cultura para essa população. Eu acho que esse é o meu dever. As pessoas falam, não, o Estado não. Eu quero, esse papel é papel de como brasileira, entendeu? Então, ajude, pessoal, ajude os nossos irmãos de batalha e ajude levando a causa com coisas mais simplesinhas. Não precisa de grandes coisas.
né? Quantas vezes eu parava no pedágio, olha só, Alex, eu parava no pedágio, pegava um folhetinho que estava recebendo pedágio. Porque, assim, geralmente o pessoal não vai panfletar ali, estava cobrando pedágio. Aí eu falava um pouquinho rapidamente, olha, lê esse folhetim, entra nesse site, né, olha, dá uma pesquisada, procura o sistema e forma de governo, sabe? Então, são para essas pessoas, pode ser coisinha simples assim. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, como que eu vou falar da monarquia para minha família? Aí, ó, um exemplo, países mais prósperos, né? Sistema e forma de governo, a questão de como que funciona a estrutura, né? O voto de confiança, o primeiro-ministro, né? Sabe, coisas assim. Não precisa de muito, sabe? Então, esse daí é o meu recado. E reforçar o convite aí para o dia 9 de abril, tá chegando. Estou muito grata a Deus, mais uma vez, e grata aos meus amigos, meus filhos, meu filho aí, meu filho Monarca, de coração, ter divulgado isso daí. Muito obrigada, viu, gente? Falei demais, né? Aqui o pessoal tá comentando um pouco, e assim, como a gente já conversou bastante entre a gente, quem quiser interagir, pode interagir, fazer perguntas aí sobre o evento da Denise, que ela vai respondendo. Quem quiser comentar sobre assuntos de patamares históricos, pode comentar, tirar dúvidas, fazer observações, e aí, durante esse meio tempo que vem interagindo com o pessoal, a Denise pode lembrar de alguma coisa que ela esqueceu de falar, o André ou até eu mesmo, e a gente vai aquecendo, né, para tentar realmente entregar o máximo do evento. Como eu disse, o foco da live não é falar assim, questões políticas, nem ideológicas, mas sim divulgar esse evento que vai muito além da política, vai justamente para a questão humanitária. O Vitor Gabriel, ele perguntou aí se a gente acha possível uma restauração da monarquia nessa década. E então isso vai depender de cada um. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho assim que o momento não é de se preocupar estou falando por mim. Não é o momento de se preocupar com isso. Eu acho que cada brasileiro ele deve se preocupar com o que ele está fazendo no momento pelo país. O que ele está fazendo para melhorar. Denise está fazendo o quê? Está organizando eventos, com projetos sociais, está levando cultura, está levando alimento também para as pessoas. Então, assim, o foco é a gente trabalhar primeiro como cidadão. Não querer se jogar, claro que a política é importante, mas não se jogar diretamente na política e esperar que o país vai mudar de uma hora para outra só porque mudou o sistema do governo. Não, a gente tem que mudar a sociedade. Então, se queremos um país melhor, a gente tem que começar a mexer em segurança social, tem que levar cultura e educação para as pessoas. Não tem outro ponto. Não existe. Então, eu acho assim que o foco atualmente deve ser conscientizar as pessoas de que o país está no buraco, o país precisa sair desse buraco, e esse país só vai sair a partir do momento que a carta magna do país, que é a lei, que é a força maior do país, ela for mudada. Enquanto a população achar que essa Constituição imensa que nós temos, que é a segunda mais extensa do mundo, altamente intrometida, porque a Constituição brasileira se intromete em tudo, literalmente, enquanto essas pessoas acharem que está tudo bem com essa Constituição, o Brasil não vai para frente. Se uma monarquia fosse instaurada hoje no Brasil, essa monarquia não iria para frente, porque essa Constituição ela não foi feita para dar certo. Não existe nenhuma forma de governo que vai funcionar sob essa Constituição. Então, eu acho que o primeiro foco é a gente levar a cultura e a educação às pessoas, para as pessoas entenderem que nós precisamos de uma reforma política intensa, com foco numa mudança constitucional, como o André já pegou aí, tem impressa, mas, gente, cada um conhece essa Constituição, cada um que conhece. Isso eu falo por mim, que não tem uma impressa, tá? Eu também incluindo aí. Para ler e debater, o Brasil com certeza estaria de patamar, porque a partir do momento que a população tiver na ânsia de mudar a Constituição, o que é que vai acontecer? A população vai olhar melhor os políticos que vai votar, a população vai pressionar os políticos por uma mudança constitucional, já que a Constituição Luiz Felipe diz que não vai colocar em mão de político, é para o povo levar essa Constituição à promulgação. Então, a partir desse momento que essa Constituição estiver instaurada como a Constituição Oficial do Brasil, aí sim vai ser o momento de se debater se o Brasil vai seguir uma república parlamentarista, se o Brasil vai seguir uma monarquia parlamentarista, ou se inicia como uma república parlamentarista e transita para uma monarquia.
Agora, se isso vai acontecer nessa década, eu não sei. Agora, eu espero ter respondido. Não acredito que o nosso foco agora deve ser pensar numa restauração de monarquia. É uma mudança social e cultural. Até Eu vi porque a que teve um monarquia comentário aí. sozinha... Perdão, Denise, pode continuar. Pode falar. Não, até, eu ia falar que até porque a monarquia sozinha, ela como sistema, ela não vai mudar sozinha o Brasil. O foco dela são as pessoas. As pessoas vão permitir que o monarca reine sobre todos. Esse foi o foco da monarquia. E o Denise falou uma coisa bem pertinente, bem interessante, que é muito difícil você ver alguém falando mal de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, da monarquia dos Orleans, porque eles marcaram a história. E se vocês perceberem, os livros do MEC têm uma certa dificuldade até de falar sobre a família imperial. Eles mostram o dia do fico, né? Bem por acaso, mas se o príncipe ficou, o príncipe regente, Dom Pedro I ficou, então foi porque o povo quis que ele ficasse. O povo permitiu que ele reinasse. Então, se a gente parar para pensar um pouco, o foco da monarquia é a unidade. É a unidade desse imenso território, de norte a sul, de leste a oeste. E monarquia, constituição, povo, sobre todas as coisas, que é o que constitui um país, que é o que faz o país mudar de verdade. O país é nada mais, nada menos do que uma constituição de pessoas, né, que permitem que o Estado, sobre regras organizadas, né, façam políticas públicas compartilhadas para melhoras de suas vidas. Eu entendo assim o Estado. O Estado ele deve ser mínimo e as pessoas é que devem representar sobre todo um Estado, como uma unidade, o chefe de Estado que seria hereditário e preparado para reinar, que é diferente de governar a vida inteira. Eu vi um comentário aí, o que a gente poderia fazer na próxima década, né? Não sei, eu não me lembro quem comentou. Quem comentou aí, se apresente. Os próximos 10 anos, o que a gente poderia fazer? Eu concordo plenamente com os meninos, a questão sociocultural, né? E a questão de preparar políticos monarquistas. A gente vamos dizer, entrar em todas as esferas. Não tendo assim um deputado, 2 deputados monarquistas, mas não, ter 300, ter 400 lá dentro, sabe? Nos próximos 10 anos. E trabalhando pesadamente, resgatando a história, fazendo esses projetos focados, né? As diversas lideranças dentro do seu nicho, dentro do CANE, as principais lideranças que têm essa força, né? De trabalhando dentro do seu segmento, né? E para que, como assim, fica difícil eu concordo plenamente com ela, que a gente discutir isso com o povo, que tem que ser o povo, né? O povo tem que aclamar, o povo tem que falar assim, ó, é isso que a gente quer, entende? A gente tem que preparar, sabe, a parábola, eu gosto muito da parábola tem uma parábola do joio e do trigo, né? Para você preparar a sua planta, você precisa preparar o solo, entendeu? Você precisa preparar o solo, colocar a semente lá, regar. Então, os próximos 10 anos, fazendo essa analogia, seria mais ou menos nesse percurso. É claro que Deus, ele é perfeito, ele é divino, ele é soberano e ele faz o impossível. Pode acontecer, sei lá, uma reviravolta, né? Mas se a gente fosse discutir um sistema e forma de governo que foi que nem em 93, é claro que foi muito sujo, foi sórdido do que houve em 93. Eu era pequena, mas os meus pais, eles são. Então, assim, a própria forma que foi colocada na cédula, entendeu? Não foi justo. Os príncipes não poderiam falar, né? Não poderiam fazer a divulgação, a comunicação. E hoje a internet está aí, gente, aí, monarquistas. Entendeu? Graças a Deus, enquanto a gente tem essa liberdade, vamos preparar o nosso solo. Vamos preparar monarquistas, políticos, com visão de um Estado democrático,
pessoas focadas em ajudar o povo a eleger essas pessoas. Subir para deputado, pode começar com vereador, depois vem para prefeito, depois vem para deputado estadual, federal. Ali, a gente tem que ter mais gente ali, porque tá de saco cheio, desculpa o linguajar que eu vou falar, eu tô de saco cheio ver esquerdista, entendeu? Esquerdista tomando espaço. Nada contra, mas eu quero pessoas monarquistas, entendeu? Pessoas que tenham visão desse Estado democrático, que querem o sistema e forma de governo de volta, quer restaurar, se preocupa com o povo. Eu, Denise, quero pessoas assim. Então a gente tem que preparar o nosso solo. Denise, perdão. Aprenda com o inimigo. Exatamente, aprenda com o inimigo. E eles são organizados nesse sentido, sabe? Eles se reorganizam de uma maneira muito rápida. Então, a gente tem que aprender também, infelizmente ou felizmente, não sei se é o termo correto, mas a gente tem que se organizar aí. Então, os próximos 10 anos vão preparar o nosso solo. Eu gostaria de ver, assim, o brasileiro de boca cheia falar assim, eu sei discutir, eu sei qual é a diferença de uma república para um sistema em forma de governo, monarquia parlamentarista. Ou, né, eu sei diferenciar. Você vê isso a cada 10 brasileiros, 9 saber dizer isso. Na hora que acontecer isso, olha, é a nossa possibilidade de poder discutir, sabe? Isso eu acho enriquecedor, isso pode nos ajudar, entendeu? Então, os próximos 10 anos aí é preparar o solo. O solo já tá, né, meio... Né? Continuar regando as sementinhas. Já tá arado, é verdade. O Brasil, você vê que ele tem uma ligação tão forte com o passado, que a politicagem não consegue romper totalmente. Né? Se a gente analisar fato por fato, você vê que não consegue. Eu já vi projetos mesmo de deputados. Denise sabe como é meu estilo, eu sou um pouco mais moderado, digamos assim. Então, geralmente só não gosto de conversar com o pessoal da extrema esquerda. Eu acho aquele pessoal, PCdoB, PSOL, é um pessoal muito radical que não vale a pena nem debater. E eu vi um projeto, não lembro se era do PSOL, se era do PCdoB, de acabar com a bandeira do Brasil, né? Com as cores verde e amarelo, dar uma nova cor de bandeira ao Brasil. Segundo eles, deveria ser a cor vermelha, porque representaria o trabalhador. Mas eu garanto a vocês que se um projeto desse fosse colocado em voto pela população, uns 70% da população ia ser contra. E sabe por quê? Porque o Brasil, apesar de todos esses anos de sofrimento, todos esses anos de doutrinação, todos esses anos de decadência, ele tem um povo que tem uma ligação forte com o passado, mesmo que seja um povo que não entenda direito como é esse passado. Como eu não sei se foi, eu acho que foi André, que comentou sobre o fanatismo político. Por que o povo é tão carente de uma pessoa para estar lá na liderança? Por que o povo venera Bolsonaro? Por que o povo venera Lula? Porque o povo brasileiro foi formado aclamando uma família imperial, como os britânicos vão aclamar a família real britânica, como os espanhóis aclamam a família real espanhola. Os brasileiros eram acostumados a ver aquela pompa, aquele glamour, aquelas carruagens, o imperador chegando para abrir um parlamento. Então, o povo nunca se adaptou com o que existe nos Estados Unidos, que é você eleger uma pessoa e deixar ela lá. O povo não se acostumou, o povo continua querendo o salvador da pátria, querendo um político para seguir de exemplo. Então, isso já é a primeira prova da nossa forte ligação com o nosso passado. A segunda, essa bandeira que eu tenho atrás de mim é a bandeira do Império. São as mesmas cores da bandeira atual. Isso é porque, quando eles deram o golpe, eles disseram, para que mudar? Vamos deixar assim mesmo. Não, porque o povo não aceitava outra bandeira. O povo se recusava a prestar continência a uma bandeira que não fosse essa. O que é que eles fizeram? Vamos tirar o símbolo maior da monarquia, que é o brasão com a coroa, vamos manter o verde e o amarelo, vamos dizer que o verde são as matas, que o amarelo é o ouro, e vamos colocar o céu, com o nome Ordem e Progresso, que foi o lema positivista francês que derrubou a monarquia brasileira. Sendo que o positivismo não foi aplicado em nenhum país do mundo. Nem a França usa o positivismo, mas a República Brasileira colocou o positivismo na nossa bandeira. E é por isso que até hoje o nome que deveria estar lá é Ordem e Progresso, porque a Ordem e Progresso nunca vai chegar desse jeito. Então essa bandeira
é a prova de como o nosso passado histórico continua forte, mesmo que as pessoas não tenham noção. Se as cores permanecem verde e amarelas até hoje, é porque houve um povo que lutou para manter a bandeira. Então, bandeira de pó, como o Marcos comentou aí, o grande Almirante Tamandaré, que após o golpe da República, pediu aposentadoria e disse que jamais subiria em um navio com a bandeira de pó. Ele morreu com a bandeira imperial em mãos. Né? Então, assim, essa bandeira ela é a prova viva. E vocês veem que quando as pessoas conhecem o verdadeiro significado da bandeira do Brasil, elas ficam assim, fascinadas. Eu mesmo, eu lembro até hoje, eu aprendi a vida toda, que era mata e ouro. Quando eu descobri que o verde é Dom Pedro I, tem tudo a ver com a formação do Brasil, que o amarelo é Imperatriz Leopoldina, tem a ver com a nossa independência cultural, eu, assim, fiquei fascinado. Porque isso é uma bandeira que inspira patriotismo. Não dá para você chegar para uma criança e dizer, vamos lá balançar a bandeirinha no 7 de setembro, o verde é a mata, o amarelo é o ouro. Eu achava isso super chato, eu não gostava. Agora, uns 10 anos depois, que tinha aprendido isso no colégio, quando eu aprendi realmente o significado, eu realmente fiquei orgulhoso. Porque eu comecei a ter a noção do que é patriotismo, do que é você amar a pátria, o que era o Brasil antes da independência. Era um amontoado de terras que pertencia a Portugal e que estava tendo a revolução nos 4 cantos do país para se separarem. Se Dom Pedro I não fica, não proclama a nossa independência, o que é que aconteceria? O Brasil existiria hoje? Não. O norte indo para um lado, o nordeste para o outro. O Nordeste, eu só estou tentando exemplificar como uma divisão, mas o Nordeste não existia, o Norte não existia, era uma bagunça. Então, provavelmente, a gente seria que nem o resto da América Latina, vários países pequenininhos. O Brasil não existiria. Então, essa bandeira aqui é a prova de unificação através de Dom Pedro I e de Leopoldina de um povo que formou o atual Brasil. Então, assim, é lindo. Até hoje, você olha para a bandeira e você lembra. O verde e o amarelo é a união de 2 pessoas que representam a união de um povo no total, de várias culturas no total. Então, tem uma escultura que é metade europeu, metade indígena e metade negra, que é da época do Império, que era até para ser o brasão do país, que acabou não sendo, porque representava a união de 3 culturas no meio de um só império. Então, assim, é muito interessante. Então, a gente tem um hino, que permanece mesmo o hino da época do Império, só muda a letra. A nossa bandeira é quase a mesma bandeira. O povo brasileiro continua venerando os políticos como venerava a família imperial no passado, que é um erro, né, venerar político, mas é uma questão cultural. O povo brasileiro mantém a tradição de chamar os filhos de príncipes e princesas, de chamar pessoas que fazem atos grandiosos de reis e rainhas, porque é a tradição brasileira. Então, por mais que o povo não tenha noção, mas isso permanece vivo. Você chega nos Estados Unidos, é tudo diferente. Lá não se venera político, porque a cultura deles é realmente republicana. Lá, quando a pessoa faz um grande feito, eles chamam de presidente, eles não chamam de rei nem de rainha. Então, assim, você sabe a diferença. Né? Quando você conhece essas 2 culturas, você vê a diferença. Por que os Estados Unidos dá certo e o Brasil não dá? Porque os Estados Unidos vivem na cultura em que ele foi fundado. O Brasil não vive na cultura que foi fundado. O Brasil foi fundado para ser uma monarquia. Os Estados Unidos foi fundado para ser uma república. Então, como eu disse a Vitor, a gente precisa focar agora na mudança constitucional que deixe o Brasil o mais semelhante possível ao que ele já foi, que é com o chefe de Estado separado do chefe de governo, um parlamento mais organizado, não necessariamente direto numa monarquia, mas que já faça as bases, como foi no passado, para que assim, no futuro, com o povo entendendo realmente a situação, talvez aplique-se novamente uma monarquia. Mas enquanto essa estrutura não for mudada, para o povo realmente se ligar com o passado histórico, não vai acontecer. Por quê? Não adianta o povo ter a cultura e não saber que tem a cultura. Eu, por exemplo, sempre tive o costume de usar várias expressões no dia a dia que relembravam a monarquia, mas eu nunca pensei numa monarquia, por exemplo. Até o momento que eu comecei a conhecer as coisas. Então, assim, quando a população realmente não for despertada, nada muda. Agora, só o que eu queria ressaltar era isso. Mesmo que a população ela não tenha essa cultura, ela não tem esse conhecimento, porque não é levado a ela, a cultura está dentro da população. Então, se isso for levado a ferro e fogo mesmo, se trabalhar direito, vai despertar na população, porque é a cultura brasileira, não tem jeito. Tanto que eles têm medo, eles estão com tanto medo dos jovens, dos movimentos que estão surgindo aí querendo mudar a política, que eles estão tentando instaurar um semipresidencialismo no Brasil. Isso é à toa? Não é, eles estão com medo. Eles sabem que a qualquer momento o presidencialismo vai cair.
Agora, eu não acredito que se cair no momento vai ser para uma monarquia, porque o Brasil ainda não tem estrutura para isso. Mas eles sabem que vai cair mais cedo ou mais tarde. Eles já estão tentando mudar para quando o povo pedir mudança de certo. Não, a gente já mudou. Nós já temos um novo sistema, o sistema da Rússia, onde Putin diz que vai ser o primeiro-ministro. Olha que coisa linda, né? Então, assim, é a hora de segurar o que a gente tem e estimular o povo a lutar por algo melhor. Porque poucos ligações que a gente tem. Olha, tem uma pergunta aqui do Victor. Ele fez assim: Denise, qual é o maior erro que o movimento anarquista está cometendo? Olha, assim, existe uma ferramenta na engenharia que a gente é um economista, o Pareto, né, que você coloca no gráfico do maior para os menores problemas, né? Aí problemas, até me enrosquei, perdão. Eu acho que um dos maiores erros é que assim, a gente tem vários pontos, né? Mas o que acaba com qualquer coisa é quando o ego ele sobressai, ele sobe, ele está acima, os interesses próprios estão acima do objetivo de trabalhar, de divulgar a causa, de explicar para as pessoas o que é o sistema e forma de governo. Os interesses próprios sobressaem. O ego, ele é cegueira nas pessoas. Dá cegueira. Esse é o mais delicado. Perde o norte. O norte não tem que ser isso. Aí é delicado um movimento ele crescer e gerar frutos. Tem que ser interesses em comum, um objetivo maior, restaurar, trabalhar. Entendeu? Eu acho que esse é um dos problemas. É claro que a gente tem outros problemas operacionais aí, mas é quando o ego ele sobressai. Os interesses comuns. Né? O Will Dantas falou sobre que a monarquia, que nós devemos aceitar a pluralidade do movimento da monarquia. A monarquia em si ela é democrática, ela abre espaço para políticos de esquerda, porque ela não é um sistema político, justamente porque ela é um sistema de Estado. Ela vai mudar a configuração do Estado. A política ela vai abrir espaço sim para políticos de esquerda. Nem todo mundo eu sei que vai concordar. Tanto é que é muito difícil até os próprios esquerdistas falarem mal da monarquia, porque são dados, né, são fatos de a maioria dos países mais democráticos, mais desenvolvidos do mundo são monarquias. Noruega, Suécia, né, dentre outros, né, que eu poderia citar aqui vários. Mas república é a minoria, então você vê uma pluralidade grande tendo um monarca como chefe de Estado. Você não vai deixar de votar para alguém de esquerda, você vai continuar. A diferença é que você vai ter estabilidade no Estado, você vai ter um plano de país desenvolvido a longo prazo. Por 10 segundos. Como? Deixa eu te interromper por 10 segundos. Por favor. Esse ano terão eleições na Austrália. Veja se lá tem alguma guerra política. Lá, basicamente, os deputados eles vão se unir, né, vão se reunir. Cada partido vai tentar formar uma maioria para lançar o primeiro-ministro. Né? O chefe de Estado lá é Elizabeth II, que está representada pelo governador-geral. Aqui no Brasil, a gente vai ter eleição do mesmo jeito que a Austrália vai ter. Qual país está mais estável agora? Austrália, Brasil? Qual país tem guerra política? Austrália, Brasil? Qual país o povo não sabe quem será o próximo líder? Austrália ou Brasil? É uma reflexão boa. Uma ex-colônia penal, praticamente com a mesma idade que o Brasil, quase o mesmo tamanho, e você vê a diferença de estabilidade política. É um dos benefícios da monarquia que eu acho que as pessoas devem conhecer. E as pessoas costumam muito confundir também os sistemas monárquicos.
de parlamentar constitucionalista para o sistema monárquico absolutista. São duas coisas extremamente diferentes. O Vitor fez... Oi, Vitor, tudo bem? Obrigada aí pela sua pergunta. Quais as perspectivas suas sobre o bicentenário Dom Pedro II em 2025? Poderíamos... os próximos anos a gente vai bastante datas aí comemorativas. É claro que todo ano a gente tem que trabalhar. Olha, se depender de mim, olha só, gente, eu tenho um parafuso a menos na cabeça. Eu gostaria de fazer um evento com o dobro de tamanho do que esse daí do dia 9. Não sou líder de nada, mas eu vou cutucar e vou provocar aí a liderança dos líderes monarquistas. Aí, ó, 2025 nas portas aí, vamos fazer um mega evento. Esse ano também já. Mas para 2025 dá para preparar algo bom. Posso contar a minha segunda curiosidade? Né? Tem as 5 curiosidades no Facebook, no Instagram. Eu fazia relações públicas, né? Relações públicas em orquestra. 2025 é um bom ano para a gente entrar e tentar fazer algum evento em teatro. Agora seria a hora. Então, algum líder monarquista se levante e já começa a preparar para 2025. Se for entrar com um ofício, um pedido, uma solicitação, agora é a hora. De um teatro, um espaço, entendeu? Para fazer um evento bacana, né? Social, cultural, aí, ó. É o período que eu recomendo de começar a trabalhar com um evento aí mais grande, entendeu? Se hoje estamos fortes, imagine em 2025. Estaremos maior e, aproveitando o gancho, a gente pode planejar desde já algo grande, né? Algo maior do que vamos fazer esse ano, com o Bicentenário da Independência. Nós estamos saindo agora de uma pandemia, né? É um pouco mais difícil ter reuniões, a militância foi travada, né? Não teve bandeiraços, ou alguns com poucas pessoas, infelizmente. Mas daqui até lá, com fé em Deus, nós vamos planejar algo maior. E seria interessante todos os grupos monarquistas, independentes de pensarem diferentes, que existem dentro do próprio movimento pensamentos diferentes, até nos grupos monarquistas. Nem todos pensam iguais. Nos unirmos em prol de uma só ideia, né, em prol de um só ideal. E assim vamos conquistar espaço, porque o outro lado não pensa nisso. O outro lado não pensa nisso quando quer eleger algum deles lá, quando quer tomar o poder. É tudo pelo poder. Como eles falam, eles fazem até pacto pelo diabo, se for preciso. Sobre a Constituição Libertadora, Denise, queria falar? Ele estava falando tudo pelo poder, o André aí é ego, né? Eu gostaria de fazer um comentário breve em relação à Constituição Libertadora. Eu acho que a gente citou algumas coisas, esculachamos um pouco a Constituição atual, e eu acho que ficou um pouco de vácuo em relação a essa Constituição, e eu gostaria de falar dela justamente falando da Denise ao mesmo tempo. Outro lado da Denise, que ela não comentou muito aqui, eu também acabei não comentando, né, é a questão do empreendedorismo. Eu acho muito bonita essa parte dela também. O tanto que ela já lutou na vida, né? Eu conheço muito bem a história da Denise, os períodos que ela viveu na Itália, né, Denise? Passou muitos apuros por lá. E assim, a história dela é muito bonita. Muito bonita. Ela soube trabalhar, ela soube investir, né? E tudo que ela investiu, tudo que ela gerou, né, para ela, para a família, ela soube também, como eu posso dizer, aplicar, né, e redistribuir assim de uma forma justa. Redistribuir, que eu estou falando, não tem nada a ver com socialismo, e sim com a ideia de gerar emprego, né, de gerar renda para ela que merece, né, porque foi a idealizadora das coisas, foi quem batalhou, foi quem montou o que tem hoje. Mas assim, eu acho muito bonita a forma como ela soube pegar a renda dela e redistribuir através dos investimentos para outras famílias, né, gerar emprego.
E por isso que é tão importante que as pessoas elas entendam que nós precisamos ter um Estado menor, um Estado que interfira menos na nossa vida, para que pessoas como Denise possam investir no Brasil sem medo. Se o Brasil tivesse hoje a Constituição Libertadora como sua Constituição oficial, com certeza o Brasil teria muito mais investimentos externos e até mesmo internos, porque a Constituição Libertadora ela valoriza o pequeno empreendedor, ela retira impostos desnecessários, ela retira encargos trabalhistas desnecessários, ela favorece a todo mundo. Muita gente fala, mas é louco quem fala de reforma trabalhista vai tirar os direitos das pessoas. O que eu vi hoje, um meme, hoje numa página chamada Ranking dos Políticos, uma página perfeita, é o que acontece no Brasil. O empregado ele reclama que o salário é pouco, não dá nada, e o patrão reclama que ganha muito. Quem está errado? Nenhum dos dois, porque a maior parte do dinheiro vai para impostos, vai para o Estado. Então, se nós tivéssemos um Estado mais enxuto, que respeitasse mais o empreendedor, e que desse mais oportunidades ao trabalhador, ao invés de direitos que esse trabalhador não consegue nem acessar, porque ele não tem nenhum emprego para exigir o direito, com certeza o Brasil estaria em outro patamar, nós teríamos vários Denises pelo Brasil, gerando emprego, gerando renda para as famílias. Então, assim, mesmo eu queria parabenizar a Denise aqui, porque mesmo com todas as dificuldades que ela encontra diariamente aí, né, nesse ramo de investir, ela não desiste. Eu sei muitas vezes que ela conversa comigo, está meio estressada, está meio decepcionada, que encontra problemas no caminho, mas ela não desiste, né? Ela diz, a procura força em Deus continua, porque ela sabe que a motivação para ela é ajudar as pessoas e assim, ela não desiste, sabe? Quando ela pode investir em uma nova coisa, ela vai lá, ela investe, ela mete as caras mesmo e ajuda quem tem que ajudar. E assim, eu tenho certeza que muitas famílias já foram amparadas graças a esse empreendedorismo dela e ela assim, é uma inspiração para mim. Eu espero um dia poder fazer metade do que ela já fez dentro do ramo do empreendedorismo também. E quem sabe daqui para lá esse Brasil melhora e a Denise ela consegue crescer ainda mais como empreendedora, né? Sem o Estado para estar tentando dar uma rasteira. Então, tá aí uma das importâncias da nossa nova Constituição. Toda a honra, o que eu sou hoje é graças a Deus, graças à minha família e a Deus que me concedeu. Eu vou falar um negócio que eu aprendi um componente. Por que eu empreendo? Por que o empreendedorismo? Porque eu quero dar a vara para as pessoas pescar. E eu levo mais ou menos a causa monárquica assim. Eu quero dar condições das pessoas debater, reconhecer essa história, resgatar a cultura. E ela fala assim, eu estou escolhendo esse sistema em forma de governo porque eu acredito que seja o mais adequado no nosso país. Então, o empreendedorismo é assim, por que eu empreendo? Porque eu quero gerar riquezas, não para mim, mas dar a vara para quem está pescando. Essa pessoa, como indivíduo, eu não quero que ela fique dependente, mas que por si só ele consiga conquistar suas coisas, entendeu? Que ele consiga receber, gerando empregos, ele receber esse valor e consiga abrir um leque maior. O indivíduo, trabalhar o indivíduo, gente. Por isso que eu tenho além de ser monarquista, eu sou mais focada para o conservadorismo, sou mais inclinada para o conservadorismo. Então, dá essa vara para as pessoas pescar. E na causa é assim. Na monarquia é assim. Eu quero que as pessoas conheçam, resgatem essa história, ajude o próximo, contribua, né? E eu não precisei de muito para esse evento, não, gente. Só cara de pau mesmo. Não tinha muitos recursos. Não tenho muitos recursos. Não tenho um orçamento. Não tinha um orçamento. Eu falei assim, Deus, eu quero ajudar as pessoas, mas levando cultura, levando história, né? E assim, Deus abriu essas portas aí e um monte de gente tá me ajudando aí. Mais uma vez, muito obrigada e Deus abençoe vocês, viu? De nada, Denise. A gente também não tem muitos recursos, mas a gente contribui com o que nós temos, com informação, e a gente faz o possível para ajudar o próximo. E pegando o gancho de empreendedorismo, de libertadora, de nova proposta constitucional, eu queria ler o preâmbulo da Constituição, que ele enfatiza muito bem o trabalho
da sociedade em conjunto com o Estado. O povo brasileiro permite esta Constituição para assegurar uma nação soberana como expressão eterna de nossa independência e sagrada identidade, de nossa sabedoria para definir nosso destino e assegurar nossa estabilidade e bem-estar, de nossa temperança nas escolhas de nosso desenvolvimento, de nossa persistência em fazer valer a justiça para todos e de nossa coragem em exercer nossas liberdades para permanecermos livres. Então ele enfatiza muito bem a sociedade sob a égide de um Estado de Direito, e o qual está faltando na nossa Constituição e na nossa Carta Magna atual. Eu acho que nós deveríamos pensar mais um pouco nisso, em sermos protagonistas das políticas públicas. E é isso que Luiz Felipe quer, é isso que Luiz Felipe prega, é isso que Denise é exemplo. E a gente vai mudar, com certeza, um dia. O Brasil ainda é muito novo. Existem muitos países, por mais que sejam da mesma idade do Brasil, costumo falar aos meus amigos, quando eu falo sobre política, que o Brasil ainda tem muito arroz com feijão para comer. O Brasil tem muito que aprender. Aprender a votar, aprender a exercer seu papel de cidadão, porque eu digo e repito, o que faz um país crescer são as pessoas, e não poucas pessoas. São todos os cidadãos que constituem o nosso território, os brasileiros, estrangeiros, independentes. Eu acho muito interessante esse preâmbulo, porque me lembra uma live que eu assisti, eu acho que em 2019, perdão, da doutora... Denise, sabe o nome lá daquela senhora do Círculo Monarca de Brasília? Doutora Júlia Bittencourt. A Júlia, doutora Júlia. É um trabalho muito bacana dela também. Ela fez uma análise da Constituição do Império e me chamou muita atenção. Que é uma Constituição que era muito maltratada, digamos assim, pelos livros de Mendes. Mas quando a gente pega uma pessoa que realmente tem... Eu não sou uma dessas pessoas, estou falando pelo que eu conheço de pessoas cultas que me passaram. Quando você pega as várias constituições que o Brasil teve na República versus a única que teve no Império, a do Império ela era muito mais democrática e muito mais liberal se você compara com a época. O preâmbulo da Constituição ele é a parte mais importante dessa Constituição, que ali ela está se iniciando, ali ela está mostrando seus objetivos. A Constituição do Império, ela coloca o povo em primeiro lugar. Ela diz, o Império do Brasil é formado pelo povo brasileiro. E aí explica o que é esse povo brasileiro. A Constituição atual fala, a República Federativa do Brasil é formada pelo conjunto dos estados, outros municípios dos estados e do Distrito Federal, que formam a União. A Constituição atual coloca o Estado acima da gente. Isso já deixa claro que, em qualquer situação, a preocupação não deve ser o povo, deve ser o Estado inchado que a gente vive atualmente, e não a gente. A Constituição do Império, não. Ela colocava o povo à frente de tudo. Por isso que o Brasil ele foi um dos primeiros países do mundo a descriminalizar a homossexualidade. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a permitir o voto feminino. O voto feminino foi permitido ainda no período do Império. Foi quebrado na época da República e depois Vargas, como uma tentativa populista, trouxe novamente. Mas foi no Império que o voto feminino foi instaurado através da Lei Saraiva. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter saneamento básico. O segundo país do mundo a ter telefone. Um dos primeiros países do mundo a ter a rede de telégrafo, que era a forma de se comunicar naquele período pelas cartas. Então, por que o Brasil foi pioneiro em tantas coisas? Porque a Constituição colocava o povo acima do Estado. Atualmente, o Estado está acima do povo. Então, o Brasil não vai conseguir ser pioneiro nas coisas nunca. Se a gente existir, eu disse no início, aviões é graças a uma princesa brasileira que estava exilada na França, que auxiliou um brasileiro que estava desenvolvendo o projeto do avião. O Santos Dumont, ele comia na casa da princesa Isabel na França, ele usava os jardins dela para fazer experiências, e ela foi uma das grandes incentivadoras dele, tanto que ele não usava a bandeira da República, ele usava fitinhas verdes e amarelas para representar as cores, né, da família imperial e do Brasil, mas não a República em si.
né, e ele sempre chamou ela de majestade, né, já que Dom Pedro II tinha morrido, e se ela tivesse no Brasil, ela seria a imperatriz do Brasil. Então, para vocês verem, com uma Constituição tão antiga, né, consegue ultrapassar todas as mais recentes que nós tivemos na República só em um artigo, que é colocando o povo acima de tudo. Quanto que a gente avançou só pelo fato de dar liberdade a esse povo de agir e de estar à frente e acima desse Estado. E é justamente isso que Luiz Felipe fez nessa nova Constituição. Ele colocou o povo acima do Estado novamente. Ele está tirando as amarras que os políticos e a velha politicagem nos meteu durante esses 130 anos. Agora isso tem que ser passado para o povo. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante da Constituição que a gente já comentou é separar chefe de Estado e chefe do governo, que é um ponto assim essencial. Nenhum país evoluído tem um sistema que o Brasil tem. Nenhum. O único que tem um sistema parecido é os Estados Unidos. Mas é que nem eu comento sempre com qualquer pessoa. Lá, o presidente não governa os Estados Unidos. Ele faz a política externa. Quem governa vai ser cada governador quem governa o seu estado. O presidente lá não é chefe de governo. Então, assim, nenhum país desenvolvido tem o modelo do Brasil. Os países mais atrasados, que mais estão dentro de ditaduras, são os que têm o modelo que a gente tem. A gente está à beira de uma ditadura. Basta um presidente conseguir se articular lá dentro e faz uma ditadura. Porque a Constituição dá moral para isso. E o pior, que faz uma ditadura e vai sair como algo legal porque está dentro da Constituição. O mais triste é isso. Então, assim, a gente está numa enrascada, digamos assim. Se a gente não souber fazer um belo debate político nos próximos anos para tentar nos libertar dessas amarras. Outro ponto é o conservadorismo, não. O empreendedorismo, que eu comentei. E, assim, tem muito mais outros pontos. Liberalismo econômico, educação terceirizada e por aí vai. Tudo que o país precisa para se desenvolver, a Constituição ela garante. Mas, para isso, vocês vão precisar acessar aí. O link que a gente já deixa disponível muito tempo na página. E ler a Constituição. Porque não dá para a gente falar tudo. Eu tenho que falar, mas é muita coisa. Então, se Denise e André quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. É só uma curiosidade. Você falou de Santos Dumont, né? Isso. Basicamente, a Libertadora foi inspirada em várias constituições que logram sucesso aí, mundo afora, né? Não só constituições monárquicas. Desculpe, Denise, quer falar alguma coisa? Eu acho que a internet dela está um pouco ruim. Isso. Deixa eu te voltar normal. Pode completar aí, André. Certo. Não só constituições monárquicas, como constituições republicanas também. A Suíça, se eu não me engano, ele falou, né? A Suíça. A Alemanha, que é totalmente descentralizada, apesar de ser um estado pequeno, né? Ser um país pequeno lá da União Europeia. Ele é do tamanho de São Paulo, salvo engano. E ele é um estado totalmente democrático e descentralizado. E ele tem uma separação de poderes entre chefe de Estado e chefe de governo, que é importante. É o que a Constituição Libertadora pontua e na qual ela se inspira, dentre outras constituições aí. É só um ponto interessante, que se não basta só estudarmos a Constituição Libertadora, inclusive a de 1824 também, que é a nossa primeira Constituição Imperial, declarada por Dom Pedro I, que era um exímio constitucionalista. Ele foi preparado a vida inteira para isso, sobre os olhos de seu pai, Dom João VI. E nós tivemos a Constituição mais duradoura. Essa dura porque nós estamos em tempos diferentes. Nós estamos em tempos de pessoas que se acostumou com poucas coisas, que se adaptou com a modernidade e que não sai do sofá para lutar por um ideal que um dia pode mudar a sua própria vida. Naquela época eram outros tempos diferentes. As pessoas não tinham acesso a tecnologias como hoje tem, ainda estava começando o século XVIII, século XVII. E mesmo assim, nós tínhamos, para aquela época, um exímio progressista, que era Dom Pedro II. Tinha amigos empreendedores.
Um deles, que nossa história mostra bastante, era Barão de Mauá, com as grandes ferrovias e os seus projetos para o Brasil futuro. Outro, para vocês terem noção como o Brasil é atrasado, estamos agora inaugurando obras que Dom Pedro II projetou, que foi a transposição do Rio São Francisco. Uhum. Então, são amarras que temos que nos livrar. Que a República nos deu vários atrasos, só abstenções e só atrasos. Então, se nós, pelo menos, conhecermos da nossa história, a gente consegue, aos poucos, se livrar das amarras da República. Não que República seja algo ruim, mas se vocês pensarem na época imperial do Brasil, de fato aquilo não é a República perfeita? Tanto é que Dom Pedro II era conhecido como imperador republicano. Tem até um livro, né? Sim, tem um livro com essa capa. O imperador republicano, Dom Pedro II, eu acho. Bom, meninos, então quero agradecer a vocês novamente, viu? Pela oportunidade, por abrir o espaço aqui. E mais uma vez por divulgar o evento, né? Dia 9, fazer a última convocação aí, dia 9, às 9 horas da manhã, na Avenida das Amoreiras, 906, Parque Itália, Campinas, interior de São Paulo. E Santos Dumont, o Alex estava falando, ele estudou em Campinas, no Colégio Culta Ciência. Mais um, assim, né? Claro, ele não é campineiro, mas ele nasceu em Santos Dumont, Minas Gerais, tem até uma cidade com esse nome, né? Faleceu, acho que na França, se não estiver errado. E ele estudou por 2 anos no Colégio Culta Ciência, né? Os campineiros aí tem algum... Então, a cidade de Campinas, ela tem alguns fatos aí históricos, assim, bastante bacanas, além do Carlos Gomes. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? Deus abençoe vocês, estejam orando por nós, rezando, transmitindo boas energias, que as pessoas possam ir lá, levar 1 quilo, por favor, 1 quilo de alimento não perecível, o que vocês sentiram no coração, tá, gente? Arroz, feijão, macarrão, óleo. Eu vou estar recebendo com bom grado, com muito carinho, que eu vou estar ajudando lá para os patrulheiros de Campinas, tá bom? Então, toda a doação será destinada para eles, tá bom? Alex, muito obrigada, viu? Eu só tenho que agradecer tudo que eu precisava falar. Agradecer também pelo papo super rico aí. Eu tenho que aprender muito ainda. Sou uma bebê ainda. Tem que crescer muito ainda, aprender sobre história, né, sobre política. Então, muito obrigada aí, viu, pessoal, mais uma vez. Para mim é uma honra poder ajudar, que eu te disse. No que eu pudesse ajudar, se pudermos falar. E assim, se for essa forma que você achou que eu seria mais útil em auxiliar o evento, eu fico muito honrado em ter cumprido com a minha parte. Espero que seja um sucesso, né? Agradeço também ao André, que se dispôs aí a auxiliar na live. Agradeço também a todos os shows que ele faz, né? O André é um rapaz assim, muito esforçado e tem feito muita página basicamente sobre o comando dele. E assim, ele faz um trabalho legal. Eu, de vez em nunca, não, uma hora ou outra, eu lá olhando no grupo, dando as avaliadas, mas ele geralmente consegue tomar as rédeas das coisas e as coisas estão andando. Então, assim, tenho muito a parabenizar ele pela liderança dele frente à Confeconfs. Assim, eu me sinto honrado, sabe, em ter passado o bastão para ele, porque ele realmente está conseguindo desenvolver um projeto bacana e com fé em Deus no futuro vai se proliferar, eu tenho certeza disso. Fico muito honrado também por ter te ajudado. Em próximos eventos, assim, que eu puder ajudar, vou ficar mais honrado ainda, participar novamente. Quem sabe no futuro, né, nós façamos algo maior, né, e eu participe presencialmente, quem sabe. E assim, é sempre uma honra, como eu já te disse. E bom, é isso, né? Eu só gostaria aí de comentar
o que o Will comentou aqui. É uma polêmica, assim, que foi sobre a fala do André, né? E André comentou que depois de segundo imperador republicano. Só para esclarecer. O que André quis dizer é o fato que Dom Pedro II ele respeitava a coisa pública. O nome república, ele vem de coisa pública. Dom Pedro II ele não defendia a república, mas que fosse respeitado o que era do povo, né? Ele sempre separou. Isso aqui é do Estado, isso aqui é do povo. Quando, na questão da transposição do Rio São Francisco, ele fez o quê? Ele disse que já que o parlamento não tinha liberado a verba para fazer a transposição, ele iria vender as joias dele para fazer. Ele, em nenhum momento, por exemplo, disse que venderia coroa ou qualquer coisa que pertencesse ao Estado. Não. Quando ele morreu, ele só deixou em testamento o que realmente era propriedade privada dele. E uma crítica que eu faço agora com muito orgulho. Dom Pedro II ele nunca pegou no que não era dele. Como imperador do Brasil, ele respeitava o que pertencia ao Estado, porque era dinheiro do pagador do imposto, era do povo. Já a República não soube respeitar o que pertencia a ele, que era propriedade privada dele. E a maior prova disso é o brasão da República que existe hoje sobre o Palácio de Guanabara, que foi roubado pela República e até hoje a família imperial tenta recuperar, porque é algo que foi comprado por dinheiro privado e não por dinheiro público. Então, assim, a República ela começou roubando, literalmente. Então, como é que hoje em dia ela poderia ser uma forma de governo honesto para o nosso país? É assim que eu encerro a minha fala. Muito bom. Queria agradecer, Denise, mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu queria agradecer em nome do Grupo Confecões. Queria mais uma vez reiterar que estamos juntos, né? Precisamos nos unir por um só ideal, independente se acreditamos em modelos diferentes de Estado, de política, mas somos todos unidos por um só objetivo, por um país melhor, por um país mais culto, por uma cultura resgatada, por uma história conhecida, nossa verdadeira história, e são pessoas como você que fará isso acontecer, com coisas simples, com pequenas atitudes. É um país feito de pessoas, mais uma vez eu reitero, e são pessoas como você, em cada estado, que mudam tudo. Então, muito obrigado, tenha uma boa noite. Deus abençoe vocês, obrigado, e parabéns. Olha só, o Luiz Felipe compartilhou a arte de vocês, hein? Aí, ó, mandaram muito bem, viu? Obrigada, pessoal. Uma boa semana para vocês. A gente vai se falando. Tchau. E depois, se vocês quiserem fazer um outro bate-papo para ver as lições aprendidas do evento do dia 9, como foi, eu estou à disposição aqui para vocês, tá bom? Pode deixar. Um beijo para vocês, obrigada, viu? Uma boa noite e obrigado a todos que ficaram até o final, que interagiu também. Cada um ajudou de uma forma, foi muito bacana. Um abração aí para todo mundo. E Ave Império, gente. E que essa restauração chegue logo. Unidade não muda. Alec, só mais uma coisa. O Will Dantas falou que a fala era de Dom Pedro II ser progressista. Para sua época, progressista hoje tem um termo pejorativo, que você quer destruir a cultura e o conservadorismo cultural da nossa sociedade, mas para a época era algo totalmente diferente, era à frente do seu tempo, ele queria o progresso, de fato o progresso. Um abraço, pessoal, uma boa noite, Ave Império. Obrigada, André, pela esclarecimento real aqui. Muito obrigada aí, meninos, por enriquecer aí mais uma vez, viu? Deus abençoe. Tamo juntos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.